Olá, tudo bem? Pastor Divino Silva. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a teologia própria ou a teontologia. Vamos falar dentro da teologia sistemática, que corresponde de bibliologia a escatologia. Mas agora, neste momento, falamos aqui ao vivo. Parei aqui no veículo rapidinho, só para poder estar comentando com você. Primeiro, esta é a doutrina acerca de Deus no sentido geral de definirmos e entendermos os atributos de Deus. Vamos lá? A existência de Deus. Há um só Deus, o Pai. 1 aos Coríntios, capítulo de número 8, verso 6. E esta existência, e esse termo chamado existência, que é o termo existir, mas numa figura dentro da língua portuguesa do termo existir, o ato de ver, de estar, o ato de presença. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, mas começa o seu primeiro versículo, isso Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus existe eternamente sobre ele. A origem de tudo, é o governador que sustenta todos os seres criados. Você pega toda a constelação, a parte universal, o Sol, Lua, estrelas, planetas, não tem engarrafamentos, não tem acidentes, incidentes, tudo está automaticamente ou sobrenaturalmente organizados. Isso compõe também o governo de Deus, a existência de Deus. Uma consequência do pecado é que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, está aqui na Bíblia, para que não vejam a glória de Deus. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Você vai observar que na teologia própria, esta teologia ela traz também o sentido espiritual, ou seja, os homens se fizeram deuses e senhores. A Bíblia afirma: há muitos deuses e muitos senhores. 1 aos Coríntios, capítulo de número 8, o verso 5. Porém, no meio destes deuses, é o D com D minúsculo, Deus com D minúsculo, que estão esta esfera de deuses e de senhores, é mais numa ótica, numa visão humana. Tem a parte espiritual, como se refere a outros seres, que está lá em Efésios, capítulo 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Aí ele vai entrar no aspecto espiritual, porque não temos de lutar contra carne e sangue. Aí ele entra, principados, potestades, dominadores. Aí vai falar o termo século também. Vamos entender aqui um pouquinho. Ele é o único Deus. Deus é o único Deus. Deuteronômio, capítulo 6, o verso 4. Fora dele não há outro Deus, ou fora dele não há outro como ele. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Atribuindo aí aos autores, é só um termo, não sou cantor. Fiz aqui só para cristalizar a mente. A Bíblia diz: ele é o único Deus, fora dele não há outro. Deuteronômio capítulo 4, o verso 35. Isaías 42, o verso 8. E também Isaías 44, o verso 6 e 8. Verdadeiramente só o Senhor é Deus. 1 Reis, capítulo 18, o verso de número 39. Para fechar aqui, vamos falar um pouquinho sobre a sua existência.
A existência de Deus é declarada perfeitamente através da Bíblia Sagrada. Em parte alguma, as Escrituras tratam de provar a existência de Deus. Às vezes a gente comete muitos equívocos. Vou provar para ti que Deus existe. Deus não precisa provar para ninguém que Ele existe. Deus é o Criador do universo. Deus criou a existência. Ele está acima desse termo chamado existência. Ele criou a existência. Reconhece-se o Senhor como o fato onisciente, onipresente e onipotente. E vamos também falar sobre essa crença natural do homem, que nós podemos chamar da parte cultural. O homem, ele cria a sua própria cultura, mas no seu âmago, no seu peito, no seu coração, da sua mente, tem ali o termo chamado a existência de Deus. Essa fé não depende de provas racionais da existência do Criador. Este é o ponto inicial da relação entre Deus e o homem. Esta não é uma prova, mas um convite para que o homem venha crer na existência real do Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente e soberano. Vamos finalizar esse primeiro momento, essa parte A. Daqui a pouquinho vamos entrar na parte B sobre a teologia própria, ainda falando sobre a existência de Deus. Abraços, Pastor Divino Silva, tudo de bom para você. Instituto Vida, valorizando a vida e o saber.